Não teve campanha bombando no feed. Não teve grandes gestos virais. Não teve marcas criando desejo. Vocês perceberam, né, gente? O Dia dos Namorados foi um flop. Eu não sei vocês, mas eu passei tudo que eu vi sobre Dia dos Namorados e eu realmente posso comprovar com este vídeo pra você que esquece, tá? O hábito de consumo mudou totalmente. E claramente isso não é um erro de marketing, nem nada disso. É algo muito mais profundo. Então não foi um flop na publicidade ou um vácuo na publicidade, não. Foi o hábito de consumo das mulheres que acabou mudando totalmente. E neste vídeo você vai entender como que as mulheres mudaram seus hábitos de consumo, como os homens entraram num colapso assim absurdo e por que que o mercado do amor está com seus dias contados. Afinal, eles não conseguiram estar na mesma velocidade do que as mulheres. Então bora lá falar de mercado de moda comigo. Durante décadas, o Dia dos Namorados foi um dos maiores palcos do ano para a venda, porque era uma data perfeita para vender o quê? Uma fantasia de romance, de surpresa, de recompensa. Só que por trás de toda essa estética fantasiosa tinha uma coisa: o homem comprava e a mulher agradecia. E o amor acabava ficando como se fosse uma troca. Então o que acontecia? Nós sabemos que as mulheres eram muito dependentes dos homens. Aqui nós estamos falando de relacionamentos heteronormativos, tá? Eram extremamente dependentes financeiramente dos homens. Então elas esperavam o ano inteiro para se surpreender com um presente bom no Dia dos Namorados. Tanto que, gente, o Dia dos Namorados sempre foi a terceira maior data comercial do ano. Só perdia para Natal e Dia das Mães. E sim, esse modelo funcionava por muitos e muitos anos. Por quê? Porque a mulher ainda dependia desse gesto. Então era como se fosse mesmo uma recompensa. Ó, você foi uma boa mulher o ano inteiro, eu vou te dar um presente, uma migalha. E que fique claro que isso não é só financeiramente falando, tá? Também é emocionalmente falando. Só que quando o presente é performático, é tipo uma validade para um vínculo, o gesto romântico, ele perde a sua função e vira tudo um teatro. Só que esse teatro, meu amor, tá vazio, porque não adianta, o público mudou. E essa mudança no roteiro não só afeta os relacionamentos. Olha isso, segundo a CNPC, que é a Confederação Nacional do Comércio, o Dia dos Namorados foi durante anos a terceira data mais lucrativa, eu gosto de ter lá em cima. Mas nos últimos 3 anos, o faturamento despencou. Por quê? Em 2022, teve um crescimento de 29%, mas foi pós-pandêmico, enfim, era um crescimento já esperado. Em 2023, um crescimento de 8%, em 2024, estagnação. E em 2025, a gente não tem o dado ainda, né? Mas com certeza teve uma queda. Por quê? No Google Trends, mostra que os termos presentes criativos, surpresas para namorados e jantar romântico são termos muito pesquisados nessas datas emocionais, perderam até 40% do volume de busca em relação a 2019, que a gente sempre usa mais ou menos um padrão de 2019, que eram anos pré-pandêmicos, então a gente tinha muito mais um número condensado, né? Pós-pandemia foi uma loucura, agora que o comércio voltou ao seu lugar e a gente vê realmente que teve um impacto muito forte na queda, gente. 40% é uma coisa surreal, tá? E assim, isso é só um desinteresse ou é realmente uma evidência que esse roteiro não cola mais? Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Sara Carrasco, aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é melhor, é o canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem se de um coraçãozinho, já continua aqui no canal, que são mais de 600 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo e claro, já me siga em todas as redes sociais, que é Marcela Carrasco, no TikTok, no Instagram, e já posto esse vídeo nos seus stories pra aumentar cada vez mais a nossa comunidade de moda. Muito obrigada, gente. Bora lá continuar. E agora a gente entra, gente, num capítulo muito forte, eu tenho certeza que vocês irão se reconhecer, que é o capítulo que as mulheres heterossexuais estão passando fome. Com certeza você já deve ter visto um artigo desse aí na sua For You, que sim, gente, é o fim para as mulheres. Por quê? Vocês estão abrindo seu TikTok, vocês conseguem ver todos os conteúdos que a galera faz, POV homem, todo mundo falando que os homens perderam sua gentileza, que os homens não estão mais dando presente para as mulheres, que não estão lá sendo presentes. Então, gente, tudo isso é uma somatória e logicamente acabar refletindo na moda. Atualmente nós estamos vivendo num mundo onde pequenos comportamentos, pequenas ações são um uau. O crush responde no Close Friends, meu Deus do céu, morri. Basicamente, fazer o mínimo virou um eventão. Só que isso não é um sintoma normal, é um sintoma de escassez afetiva. Vamos pensar, gente, quantas horas do dia hoje
você passa com pessoas que você ama ou pessoas que você gosta de estar perto? Pouquíssimas. A gente não tem tempo pra nada, a nossa vida é só trabalho, a nossa vida é só loucura, perrengue, que o momento que a gente tem de ficar tranquilo, nós queremos ficar a sós. E isso realmente mudou muito, porque antes era o contrário, né? A nossa vida era tão ativa, sem encontrar nossos amigos, né? Que hoje a gente encontra eles virtualmente, e quando a gente tinha um tempo a sós, nós queríamos passar com pessoas que nós amamos. E hoje, gente, não adianta. O hábito de consumo através da internet acabou mudando a maneira como a gente lida com as nossas relações pessoais. Inclusive, a psicóloga Valesca Zanello, que eu li lá num post, chama isso de fome emocional estruturada. É quando mulheres aprendem desde cedo a agradecer por qualquer afeto, por qualquer atenção. Por anos o marketing explorou todo esse momento. Por quê? Vendia o mínimo como luxo. E o gesto comum era uma exceção. Então, por isso que essas datas eram tão importantes. Porque as pessoas também não tinham esse hábito de comemorar, as pessoas não tinham esse hábito de troca. Era tudo, né, muito menos emocional. Então esperava-se uma vez ao ano, pelo menos, que tivesse, sabe, esse valor para a mulher. Só que agora as mulheres entenderam isso e o jogo virou. Porque olha isso aqui, gente. Em 2025, as mulheres são responsáveis por mais de 70% das decisões de compra no mundo, segundo Boston Consulting Group. Elas são quem define as compras da casa, quem define os presentes dos filhos, dos pais, dos parceiros e quem movimenta os setores de beleza, moda, gastronomia, viagem e autocuidado. Gente, desculpa, claramente é quem faz o mercado girar. As mulheres giram o mercado. Se em algum dia os homens precisavam girar esse mercado, se as mulheres eram dependentes financeiramente, gente, não. As mulheres hoje têm grandes cargos, as mulheres ganham mais dinheiro do que os homens muitas vezes e as mulheres conseguem sim ser as suas próprias provedoras. Então, a partir do momento que não tem esse laço financeiro entre um casal, o homem sim acaba perdendo muito poder. E sim, elas compram tudo, mas não estão mais comprando os amores vendidos. E por que esse Dia dos Namorados flopou tanto, gente? Porque o mercado ainda não entendeu essa troca. As mulheres de hoje, elas não compram presente, elas compram o valor, o afeto. Então antes, o que era considerado afeto, dar um presente pra alguém, hoje é o mínimo do mínimo do mínimo. Nós queremos outras coisas e isso não são coisas monetárias. Vocês estão entendendo, né? Além disso, temos outro lado da moeda, que é o lado dos homens desatualizados com gestos vazios. Comentei ali em cima do POV homens. Com certeza a gente já deve ter visto um conteúdo sobre isso, POV homens, a galera zoando, mas realmente é o que tá acontecendo com a sociedade. Então o que acontece? Os homens ainda acham que lembrar de uma data é suficiente, eles acham ainda que não trair é gesto nobre, acham que amar uma pessoa é estar fisicamente do lado dela e não, é estar emocionalmente com ela. E o algoritmo de afetividade acabou sumindo e eles não acompanharam. Então hoje as mulheres, elas veem amor em vários outros lugares que antes nós não tínhamos. Então a gente vê hoje mulheres muito estáveis que elas não querem mais ir atrás de um parceiro. Não tô falando que isso é errado, tá, gente? Eu sou casadíssima, mas eu tô mostrando pra vocês que não é toda mulher que encontrou algum homem que consiga brilhar com ela. A gente ainda tem esse vínculo muito grande de os homens, por serem inseguros, não conseguirem ter do lado de uma mulher que brilhe. Eles ficam sim enciumados, se sentindo inseguros, se sentindo pra baixo, e isso acaba resultando muito nos relacionamentos. Por isso que hoje a gente vê cada vez mais os casais separando, porque antes as mulheres eram dependentes, não é esse negócio que antes as pessoas se amavam mais. Não, gente, desculpa. Antes as mulheres eram dependentes financeiramente, elas precisavam ficar com o macho, elas não tinham onde cair morta, e elas aceitavam os chifres. E hoje não, gente, hoje a mulher ganha mais, ela não precisa passar por toda essa humilhação. Não é só o mercado que mudou, tudo mudou, absolutamente tudo. E os homens têm sim que se atualizar. Então como que são os homens hoje, por exemplo, do POV homens, que eu não sei se a maioria, não estou julgando os homens, tá? Homens não me odeiem, mas tem uma grande parte de vocês, né? São homens despreparados, com gestos vazios e uma presença que drena. Em vez de iluminar a mulher, ele drena vampirão e acaba com a energia da mulher. E o que isso resulta? Se o homem, ele não performa afeto com essa mulher, o mercado não vende. Porque a mulher só vai querer um presente de um homem quando ele for além do presente, quando ele for emocionalmente afetivo com essa mulher, quando ele tiver uma conexão com essa mulher, aí o presente chega. A preferência do presente vai lá pra trás da fila, enquanto antes era o contrário. E assim, gente, falando de relacionamento, impossível fazer esse vídeo e não citar a diva da Natalie Bilio, que eu conheço há muitos anos. Ela foi a pessoa que mais fez publicidade nesse Dia dos Namorados e ela é solteira. Sem noção? Solteira. Sim, senhora, amores, ela é solteira. E por que ela fez isso na publicidade? Porque ela fez um detox de
entendeu? Que eu não posso falar aqui no canal. Vão lá ver o Instagram dela e sim, gente, é um nome provocativo, mas no final das contas ela só mostra como ela conseguiu se tornar melhor fazendo um detox de homens. E isso, gente, não é uma coisa só dela, isso é uma tendência acontecendo em todos os lugares. Eu sigo mulheres do mundo inteiro e eu posso te falar, todas as mulheres estão fazendo a mesma coisa, cada vez mais tendo relações afetivas. E eu não tô falando de relações afetivas com amigos, nada disso, tá? A Bruna Marquezine ontem mesmo deu uma entrevista falando que ela não se vê mais casada, que ela não tem essa preferência e que hoje ela vê que o trabalho dela e os amigos dela nutrem muito mais ela do que um relacionamento afetivo, né? Assim, de namorado. Então, o TikTok deu um nome que eu amei, que é Boy Sober, que é a autoescolha e o fim do amor como moeda. Que diante desse cenário, gente, esse movimento começou a crescer mesmo. As mulheres começaram a falar mais disso. Falar que, assim, elas não se veem mais nesse padrão de casar, de ter filhos, de continuar muitos anos juntos. Tipo assim, acabou esse encanto, pelo menos para algumas das pessoas. Você se sente assim? Põe nos comentários. E é um detox, um realinhamento e, tipo assim, não é pra usar uma relação com homens como, ai, uma fuga. É como uma cura mesmo, de você se conhecer e entender o que você tem como preferência de vida. Será que você quer mesmo aquela vida que as pessoas da família Margarina te vendem? É basicamente uma recusa do amor como um trabalho mesmo emocional. E o mais importante disso é enxergar como uma escolha. Porque agora sim as mulheres estão escolhendo a si mesma. Elas estão preferindo uma solidão ao cansaço, um autocuidado a um esforço unilateral onde só ela coloca ali energia, e também o silêncio à presença que finge companhia. Pra ter uma pessoa ali do lado que não faz nada por mim, que só tá ali presente, né, fisicamente, eu prefiro estar sozinha. Então, qual que é o resumo, gente, da ópera? A publicidade não entendeu o novo amor. E, gente, não é fazendo campanha de ai, eu amo, eu me amo, que autoconfiança maravilhosa, sou maravilhosa. Isso não vende, amor, isso não vende. E quando eu, Marcela, não fiz uma campanha de Dia dos Namorados, todo mundo me chamou de louca, quando eu tava fazendo o planejamento da minha marca, eu falei, não vou investir numa campanha de Dia dos Namorados. Ai, que absurdo, é uma super data comercial. Gente, eu já tava vendo isso há muito tempo. Mudaram-se os anos, mudaram-se os planos e os hábitos. A melhor coisa que eu fiz foi não investir. Claro, não deixei passar, fiz uma ação comercial, inclusive fiz um sorteio super legal pra trazer esse branding na minha comunidade, trazer esse presente da marca pra comunidade. Perguntei por que a hora preencheria o coração dessas pessoas, só que fiz uma ação que eu não gastei nada, foi pontual, só pra não deixar em branco, porque não tem mais a mesma narrativa e não adianta querer apelar pro amor próprio, com o amor próprio. Gente, esse negócio de a mulher é só empoderada não vende mais, porque não é mais uma revolução, já é atualidade. Nós mulheres já somos empoderadas, não adianta fingir algo. Pensem sempre, você que é uma marca, você que é empresário, você que quer aí ter uma empresa, não adianta você fazer publicidade que não seja genuína. Tem que ser algo no core da sua marca. Essa presença, essa força feminina tem que estar no seu produto. Tem que dar pra essa mulher essa força naturalmente quando ela compra. Não tem que ter discurso vazio. E isso foi o que eu senti. O mercado não atualizou o briefing, literalmente. Tudo que eu vi foram campanhas que pareciam pra mulheres de 2000, 2010. Gente, tá 2025. A mulher, ela é mais seletiva, mais autônoma, mais crítica. Ela tem muito mais noção e muito mais dinheiro. Eu provei pra vocês, as mulheres carregam o mercado nas costas. Por que a decisão ainda tá na mão do homem? Então, claramente, essas empresas, que 90% têm CEO masculinos, estão fazendo campanhas para homens que não enxergam suas próprias mulheres dentro de casa, gente. Eu vou nos congressos, eu amo ver as mulheres falarem, mas assim, as mulheres são 10% comparado aos homens. A gente ainda não tem o espaço que deveria. E por isso do flopa, porque antes essa fantasia, essa ilusão, ela acontecia. Ela realmente era ali, tinha um gancho emocional. Mas hoje parece só uma caricatura, uma novela premeditada. O amor virou paródia e o presente parece uma desculpa. Mas, meu Deus do céu, o que aconteceu com o mercado? Flopou? Calma. O flop desse antigo amor é só um passo além, é só indo ao novo desejo. E esse desejo, ele começa no autocuidado, ele valoriza tempo e escuta, e que vê muito mais no presente uma linguagem e não o financeiro. Então, as marcas que entenderem esse novo ciclo, esse novo hábito, elas vão prosperar, porque elas estão conectadas naturalmente. E as que continuarem vendo um buquê como uma solução, elas estão fadadas ao fim. Porque o amor do futuro, ele não se compra, ele se constrói. A marca tem que estar presente no ano inteiro do casal. E isso, gente, é muito bom, porque finalmente a régua está sendo recalibrada. Então, gente, o amor não acabou, as mulheres não estão mais frias. A geração Z não odeia o romance, inclusive a geração Z é extremamente conservadora, vai vir vídeo sobre isso também. E o que mudou mesmo foi a régua e foi a lógica. Estar com alguém não é mais uma garantia de estar bem.
como a gente via, né? Ai, que lindo o relacionamento dos meus avós de 100 anos e o cara só chifrava ela. E o mínimo virou critério de corte, não mais prêmio. E talvez a pergunta agora seja: e se o presente Dia dos Namorados 2025 fosse realmente entender que você não merece mais só esse menos aí que você tem? E aí, amores, vocês também perceberam todo esse fluxo de mercado? Porque assim, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu preciso trazer isso pro canal. Não é possível que só eu vi isso. Inclusive, eu trouxe pro Daily, todo mundo concordou com essa visão, que, gente, é uma visão assim que tá na nossa cara. Então, enfim, meus amores, espero ter gostado muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 600 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, né, amor, já me siga nas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. E já posto esse vídeo aqui nos seus stories pra aumentar cada vez mais a nossa comunidade de moda. Obrigada por tudo, meus amores. Amo vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau!